Boa noite. É uma alegria poder estar aqui de novo. Tentarei ser breve. A apresentação ficou curtinha, não deu nem 85 páginas, então está bem tranquilo. A reflexão de hoje, a gente vai tirar ela do texto de Isaías. É Isaías 49, do versículo 8 ao versículo 16. O Gui vai projetar ela para a gente fazer a leitura. Ela está sendo projetada na versão da NVI, tá? Nova versão internacional, por uma questão, eu vou até comentar depois com vocês, de tempo. Porque na NAA tem uma curiosidade que esse trecho de Isaías, ele é escrito como uma profecia que se cumpriu. E na NVI, que é uma tradução, que foi feita uma retradução a partir dos textos em hebraico, ela já é um texto que ele mostra para a gente um texto que vai se cumprir, uma profecia que vai se cumprir. Então, dessa forma, esse texto ele fica muito mais atual para nós, ele fica muito mais voltado para a nossa vida, porque são as promessas que Deus fez a Isaías relacionadas ao seu povo, que hoje somos nós, para as nossas vidas. Então diz o texto de Isaías: assim diz o Senhor, no tempo favorável responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir as suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, e àqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se alimentarão junto aos caminhos e em toda colina árida acharão pastagem. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, outros do oeste, e ainda outros de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e rompam os gritos de alegria, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, diz: ó Senhor, me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer-se de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Amém? Esse texto de Isaías, ele se encontra num trecho da história do livro de Isaías, que o livro de Isaías ele é um livro muito curioso para a gente ler. Primeiro que Isaías é talvez o maior profeta messiânico de todo o Antigo Testamento. O livro de Isaías ele tem 66 capítulos, o que coincide com a nossa Bíblia, que tem 66 livros. Curiosamente, os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías, eles falam sobre o juízo de Deus sobre o povo, sobre as alianças feitas e quebradas, assim como o Antigo Testamento, também nos seus 39 livros. E a partir do capítulo 40, Isaías ele faz profecias sobre a renovação do povo, a renovação da aliança, sobre a renovação da esperança, assim como na nossa Bíblia nós temos o Novo Testamento, que começa ali a partir do 40º livro e traz essa mensagem de esperança e de renovação. Existem várias relações feitas entre os textos de Isaías e a estrutura da Bíblia e também sobre o que ele diz, porque ele é muito enfático em alguns pontos quando ele fala sobre o Messias, sobre a vinda de um rei que reestabeleceria o seu povo. E muitos achavam que seria o rei que viria logo após o rei Urias, que tinha caído. Mas a gente consegue compreender hoje, depois de quase 2.500 anos aí, na verdade até mais, que o texto de Isaías, ele se refere a todo o povo de Deus. E aí, nesse pedaço que a gente vai ver hoje, que está situado no capítulo 49, né, eu vou trazer alguns pontos de reflexão sobre esse capítulo,
ele relata uma coisa que aconteceu historicamente 100 anos depois da morte dele. Porque Isaías ele profetizou que o povo, pela ruptura da aliança dele com Deus, ele seria levado em exílio por povos externos, pelos assírios e pelos babilônicos. E esse exílio da Babilônia ele acontece 100 anos depois da morte de Isaías. E mesmo assim, nos textos que ele escreveu, ele falava sobre a destruição do povo, a destruição de Israel e depois sobre a renovação do povo. E aí aqui a gente tem alguns pontos interessantes. Nesse capítulo a gente vai tratar dele em 4 partes. Tá? A primeira parte dele vem justamente no versículo 8. No versículo 8, quando ele diz assim: Assim diz o Senhor, no tempo favorável responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir as propriedades abandonadas. Nesse trecho, quando Isaías fala a respeito disso, o povo passava por uma situação que era o distanciamento deles da presença de Deus. Porque o povo de Israel ele começava a acreditar que talvez os deuses dos outros povos fossem maior do que o Deus deles. Eles tinham uma crença muito crescente na época de que Deus não ouvia e que Deus não respondia às suas orações. Trazendo isso para o nosso contexto hoje, para o nosso dia a dia, quem nunca passou por uma situação dessa de pensar assim: será que Deus está me ouvindo? Será que a oração que eu estou fazendo, Deus está me ouvindo? Será que Ele vai me responder? E a gente tem um problema muito sério com isso, que é o quê? A gente espera que Deus responda da forma como a gente quer ouvir. E muitas vezes, a resposta de Deus, ela é um não. E a gente não quer ouvir um não. A gente pede sempre para Deus, a gente quer sempre que Ele diga sim. Como nosso Pai, como Todo-Poderoso. Mas a gente tem que entender que o propósito de Deus para nossas vidas, às vezes, ele está muito além do que a nossa visão alcança. E eu queria trazer à memória de vocês um texto que o pastor Bruno trouxe há poucos domingos, falando sobre Moisés. Ele já falou sobre Moisés em 2 ocasiões, e aqui eu vou trazer uma visão dos 2 pontos, que é, primeiro, Moisés ele foi preparado durante 40 anos como egípcio, aprendendo a cultura do povo que dominava o povo dele, aprendendo tudo sobre a cultura do povo, a ciência do povo, sobre a escrita. Depois disso, ele foi preparado por mais 40 anos no deserto. Lá ele pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro. E essa experiência dele no deserto foi fundamental. Por quê? Porque depois ele precisou pastorear o povo de Deus por 40 anos no deserto. E se a gente parar para pensar, será que Moisés, ao longo desses 80 anos de vida, será que ele pensava, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus tem um propósito para a minha vida? Será que em quantos momentos ele não pensou assim: eu acho que Deus não vai me responder? Ou em quantos momentos ele fez um pedido para Deus e a resposta foi: não, ainda não? Será que ele entendia esse ainda não? Ou se ele só entendia o não? E aí, depois de tudo isso, Moisés ele foi preparado, ele foi lapidado, até que ele teve o que talvez seja uma das maiores experiências de contato com o Altíssimo, no momento em que ele vê a manifestação do Espírito Santo de Deus na sarça ardente. Depois disso, Moisés ele ouve a voz de Deus, ele fala com Deus, ele recebe os mandamentos da mão de Deus. Mas isso, Deus preparou Moisés durante 80 anos, para que ele depois cumprisse o seu propósito durante mais 40 anos. E se a gente for parar para analisar toda a história de Moisés, mesmo no propósito de Deus para a vida dele, não foi fácil.
Durante a caminhada no deserto, por diversas vezes Moisés fala com Deus, Moisés espera uma coisa e acontece outra, mas ele sabe esperar. Moisés, ele tem esperança de que a palavra de Deus, ela não voltaria atrás, de que o propósito que Deus tem para a vida dele seria cumprido. Num segundo momento do texto de Isaías, nós temos ali do versículo 9 até o versículo... do versículo 9 até o versículo 13. Nós temos um segundo momento. O primeiro momento, no versículo 8, Deus diz o quê? Que é preciso que se espere, porque no momento oportuno, Ele se manifestará e Ele dará suas respostas. Então, nós temos depois do versículo 9 ao versículo 13, onde nós temos o momento da promessa de Deus. Do versículo 9 ao 13, Deus ele vem dizendo que Ele diria ao cativo que saísse, aquele que se encontra nas trevas, que saísse da escuridão, que ele seria retirado da escuridão. Ele diz que eles se alimentariam no caminho. Todas as colinas, mesmo que secas e áridas, seriam transformadas em pastagens. Que eles não teriam fome, não teriam sede, seriam protegidos do calor, ou seja, de tudo aquilo que seria incômodo para eles durante a sua viagem, a sua vida. Ele diz que aquele que tem compaixão deles os guiaria, ou seja, Ele, o próprio Deus, guiaria o seu povo. E Ele diz que muitos viriam de longe. Aqui uma curiosidade, Ele diz no versículo 12, vejam, eles virão de bem longe, alguns do norte, outros do oeste, e ainda outros de Assuã. Assuã é uma cidade que fica no norte do Egito, que era uma cidade onde existiam muitos judeus, onde eles se concentravam na região do Egito. Então, o que ele está dizendo aqui? Aqui a profecia de Isaías diz sobre o retorno do povo de Deus para a aliança e para a comunhão do povo. Então, ele estava aqui falando sobre o povo que retornaria para a Terra Santa, num momento muito futuro. No nosso contexto, esse texto ele diz para a gente que virão de longe, muitos virão de longe para a presença de Deus. Para as nossas vidas, isso representa que muitos virão à presença do Senhor. E aí, grite de alegria os montes e tudo mais, são as promessas que Deus faz para o seu povo. Então, no primeiro momento, nós temos Deus dizendo que, no momento oportuno, Ele responderia. Num segundo momento, nós temos as promessas. E num terceiro momento, nós temos a dúvida do povo. Que a gente chega aqui no versículo 14, onde é dito: Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou. Quem, em algum momento da sua vida, já não passou por uma situação dessa? De pensar assim, poxa vida, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deus virou as costas para mim. É dito, né, a gente tem estudado com os jovens o livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse ele é muito claro quando ele diz que o fim virá e que o principal sinal do fim dos tempos seria a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é muito pior do que o não crer em Deus. Apostasia é literalmente virar as costas para Deus. É conhecer a palavra, conhecer a Deus e mesmo assim o abandonar. Então, quando um povo diz, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, mostra que o povo conhece a Deus. Nós, enquanto igreja, conhecemos a Deus. Mas nós estamos sujeitos, pela nossa natureza humana, a acreditar que Deus, como Ele não nos responde como nós esperamos, que Ele simplesmente nos ignora. Que em algum momento Ele pode até deixar de ser o nosso Deus, por isso. Então, esse é o terceiro momento do texto de Isaías, é quando Deus, Ele diz que responderá, depois Ele faz a promessa e o povo duvida.
E para finalizar, nós temos o quarto momento, que é quando Deus demonstra o seu amor por nós. Em uma afirmação que em alguns pontos é muito clara. O Gui, você consegue colocar para mim o versículo 15, por favor? Isaías diz, nas palavras que Deus disse a ele: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Hoje, eu enquanto pai entendo isso muito melhor, e hoje eu imagino, consigo chegar muito mais próximo desse entendimento do que é o amor de uma mãe para um filho. Ele coloca dessa forma porque, na visão de Isaías, a demonstração mais sublime de amor humano possível é o amor de uma mãe por um filho, uma mãe que gerou um filho. Então ele diz que pode, por acaso, tem como uma mãe ignorar ou se esquecer de um filho que ela amamenta, que ela gerou, que ela amamentou? Mas aí ele diz, embora ela possa se esquecer, num caso extremo, eu não me esquecerei de você. Isso aqui é a promessa de Deus de que, embora todo o amor humano seja possível, o amor dele excede a esse nosso amor, esse nosso entendimento de amor humano, porque ele não nos esquece em nenhum momento. E aí a prova disso está lá em João 3, 16 e 17, aonde João coloca no seu evangelho: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E aí a gente tem no versículo 16 de Isaías, um dos motivos de porque ele é tido como o grande profeta messiânico. Porque ele diz: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e os seus muros estão sempre diante de mim. Essa aqui é a referência mais clara que nós temos sobre a crucificação de Cristo. Porque não existe maior amor do que o de Cristo por nós. Porque com os cravos do Calvário, ele gravou na própria mão o amor dele por todos nós. Esse versículo ele é talvez o ponto-chave de todo esse texto de Isaías, aqui do capítulo 49, porque ele demonstra que, primeiro, Deus diz que ele tem um amor por nós que nunca cessa, e depois ele demonstra e ele já profetiza que Jesus, por meio do Calvário, gravaria no seu próprio corpo o amor que ele tem por nós. Então eu queria convidar vocês hoje a um momento de reflexão, pensando sobre esses pontos. Desde o princípio, nós temos conseguido compreender o que é a promessa de Deus para nós e ter paciência para entender que Deus vai nos responder às nossas angústias, às nossas aflições, no momento oportuno, quando nós estivermos de fato preparados para receber a resposta, e estamos maduros o suficiente para entender essa resposta, ela sendo um sim ou um não. Segundo ponto, nós temos conseguido olhar para a nossa vida e ver as promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos conseguido entender a promessa que Ele faz de que Ele nos sustenta, que Ele nos acompanha todos os dias, que a todo momento Ele está conosco, Ele vai nos amparar em cada momento. Terceiro ponto, nós temos conseguido conter a nossa murmuração. No nosso coração a gente tem compreendido que o nosso comportamento para com Deus tem que ser um comportamento de respeito, de adoração, e não um comportamento de um filho mimado que por qualquer motivo fala assim: Deus não gosta mais de mim. E no quarto ponto, nós temos compreendido que esse amor de Deus, ele excede o que nós conseguimos imaginar como amor, e conseguimos compreender que o amor de Cristo e o seu sacrifício é o que nos aproxima do Pai.
e o que torna possível que toda essa promessa de Deus para as nossas vidas possa ser cumprida? Esses são os 4 pontos para a gente refletir hoje. Principalmente sobre o sacrifício de Cristo. Nós temos entendido que a cruz do Calvário é o único caminho que nos leva à presença do Pai. Eu queria convidar vocês agora a gente fazer uma oração. Cada um sondando o seu coração, os momentos do seu dia, os momentos da sua vida, os seus anseios, e procurar entender quais são as orações que nós temos feito e que ainda esperamos a resposta de Deus. Que nós possamos colocar na presença do Pai essas orações, esses anseios que nós temos hoje, e que nós possamos pedir que Ele acalme o nosso coração e nos prepare para que no momento em que Ele nos dê a resposta, que Ele nos dê o respaldo de tudo aquilo que nós pedimos, que nós possamos compreender e possamos realmente entender que aquilo é a vontade de Deus para nossas vidas. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui na Tua casa, mais uma vez, Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco em cada momento das nossas vidas. O Senhor tem sido, Pai, um Deus maravilhoso conosco, tem estado, Senhor, a cada momento nos guiando, nos mostrando, Senhor, a Tua presença. Hoje, Pai, de forma especial, eu quero pedir que o Senhor venha tocar os nossos corações, Senhor, e fortalecer os nossos espíritos, para que possamos compreender, ó Pai, que tudo aquilo que nós pedimos e oramos a Ti, que todos os nossos anseios, eles chegam a Ti, e que o Senhor é um Deus onipresente, Senhor, e onipotente, e consegue compreender, ó Pai, que o momento oportuno para o atendimento das nossas orações, mesmo que não tenha chegado, Senhor, que o nosso coração tenha a certeza de que a Tua presença está conosco, que o Senhor nos ampara, e que possamos, ó Pai, sentir que o Senhor nos guia, e embora a Tua resposta nem sempre seja o que esperamos, que a Tua resposta, Senhor, a nossa resposta de oração que nós fazemos a Ti, ela vem para nos guiar, Senhor, e ela vem para nos demonstrar, ó Pai, todo o amor de um Pai, que ela vem nos demonstrar, Senhor, que o sacrifício do Teu Filho é o que possibilita, ó Pai, que nós possamos hoje nos direcionarmos a Ti, que nós possamos, Senhor, ter uma porta aberta no céu, e que podemos, Senhor, dessa forma ter a esperança de um dia habitar contigo. Esteja, Senhor, guiando e fortalecendo, Senhor, a cada um aqui. O Senhor conhece os anseios do coração de cada um. O Senhor sabe, ó Pai, as necessidades que temos, os nossos desejos, Senhor. Esteja, ó Pai, ouvindo atentamente, tranquilizando, Senhor, e nos dando a certeza de que o Senhor está à frente de todos os nossos desejos e que o Senhor está nos preparando e nos guardando, Senhor, para que no momento oportuno a Tua graça possa nos alcançar e possamos, Senhor, ter sempre a certeza de que independente do que façamos, Senhor, dos pensamentos em nossa mente, ó Pai, que a Tua presença está em cada um de nós e a Tua luz é o que nos guia em cada momento. É isso, ó Pai, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.